Bom dia nesse segundo domingo do Advento, onde a gente acendemos a segunda vela hoje. Então, hoje o tema seria a respeito da penitência, da conversão dentro desse período do Advento. Então, nós temos a felicidade de comemorar hoje o batismo, referente aqui, o Evangelho de leitura de Isaías, capítulo 40, versículo 1, 5 e o 5, versículo 9 a 11. Consolai, meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a exploração de sua culpa foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelai-se todos os vales, rebaixai-se todos os montes e colinas, endireitam-se o que é torto, alinhem-se as asperezas, a glória do Senhor então se manifestará, e todo homem verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe um alto monte, tu que trazes a boa nova de Sião. Levanta com força a tua voz. Tu que trazes a tua voz, que trazes a boa nova de Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dizei à cidade de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, e reúne com força os braços e os cordeiros, carregando no colo. Ele mesmo tange as ovelhas nas mãos. Palavra do Senhor. Então você que está diante de um cenário no mundo de injustiça, de desigualdade, levanta a tua voz, clama a esse Deus, porque se no cântico de Maria o exulte fala: o Senhor Deus fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Que o sim de Maria repercute hoje, nos nossos corações, esse convite. João Batista tem a referência aqui do último dos profetas, que Maria, Jesus visita no ventre o povo antigo, que é João Batista, referência do Antigo Testamento. Então ali há um encontro já antecipado, mesmo no ventre, representando que tem um Deus já a caminho para expiar as nossas faltas. Então, nós hoje, nós aqui presentes depois de 2000 anos, que ainda aguardamos essa manifestação da segunda vinda de Jesus Cristo, para definitivamente consolidar aquilo que está ainda implícito, que ainda não se revelou a totalidade para nós, daquilo que o Senhor Deus nos deu, que Ele disse que está guardado. Olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que deixam se guiar por essa força. A glória do Senhor então se manifestará, todos os homens verão juntamente que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Então aqui na segunda leitura, Ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que ninguém se perca.
Veja que a bondade do Senhor misericordioso, e nesse tempo do advento, eu resolvi fazer uma reciclagem da minha vida, porque quando eu comecei a perceber que eu fui batizado, estou seguindo a doutrina, a palavra de Deus, seguindo restritamente, quando eu fui essa semana fazer uma consulta sobre a minha vida, não é uma confissão, como é que eu estava vivendo diante de Jesus Cristo? Eu estava conhecendo Jesus Cristo superficialmente, eu não sabia que Jesus Cristo é esse homem criterioso que cobrará de mim os meus atos enquanto eu viver aqui na terra. Então, quando eu fui fazer a retrospectiva da minha conduta dentro dos 10 mandamentos, até o 5º mandamento eu fui muito bem, teve um delito, mas quando chegou no 6º mandamento, aí então, dos 30 artigos que poderia nós colocar dentro do 6º mandamento até o 10º, eu acho que eu tirei 0. Por exemplo, eu estaria vivendo uma vida irregular, porque, segundo nos consta, no lugar que eu estou, sempre é um lugar de oração. Mas um dia uma jovem disse para mim: seu Pedro, o senhor tem que corrigir a sua vida em certos atos que você acha que você não vai para o céu se você não se corrigir. E aquilo ficou martelando em mim. Então, por exemplo, assim, Jesus não morreu por mim, Jesus pagou o meu pecado original do paraíso, mas os resíduos da consequência ficam em cada homem, principalmente aquilo que ficou explícito na hora que o pecado entrou no coração do homem. Abriu-se então aquela consciência no nosso sacrário do que os nossos atos seria então uma interrogação do nosso livre-arbítrio, para que você pudesse até escolher, sentir prazer e consentir. Então, nós sabemos que os 10 mandamentos, o 6º mandamento, ele reflete sobre a nossa conduta carnal, a nossa inclinação para o mal, da qual, se a Eva não tivesse dado ouvido ao diabo, e ela disse, não, o Senhor Deus disse, o dia que nós comer desse fruto que está no meio do jardim, que é o divisor, esse fruto é a unidade entre Deus e o homem. Se você desobedecer a Deus, há uma ruptura entre a minha alma e meu corpo. Então, Jesus veio resgatar a minha alma, uma possibilidade para mim caminhar novamente para Deus. E veja que eu estava vivendo, me distraindo sobre minha conduta, porque eu estava vivendo de uma forma, entrando no ritmo do mundo. Então isso é perigoso. Então eu gravei umas músicas aí que não estão enquadradas na minha vida de conduta como cristão. Então deixei a desejar. Eu quero dizer para vocês que a cartilha que eu recebi dos 10 mandamentos, a partir do 6º mandamento, como é que eu estou vivendo a minha vida, meu sacrário, o meu templo do Espírito Santo que habita em mim, estava clamando, Abba, Pai. Esse Espírito estava clamando. Então, eu tive uma oportunidade agora, única, de ouro, de refletir sobre a minha conduta no fim da minha vida com 70 anos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, dessa advertência que essa jovem um dia fez para mim, me colocou a par. Veja que Deus coloca as pessoas no nosso caminho, para isso que eu digo, é isso que quando você recebe uma advertência de uma pessoa, mesmo que não seja nem seu amigo, um colega, uma pessoa que você tem visto poucas, e fazer essa advertência para mim foi muito oportuno, porque essa correção agora que eu vou fazer, com certeza eu vou fazer a minha penitência, a minha correção, para que o meu corpo
se santifique, se beatifique da minhas inclinação para o prazer e para o mal. Quero dizer que estou feliz por ter percebido e ter ido no momento oportuno de abordar. Não tenha medo, você não deve ter medo e ter vergonha. Aquele que confessar Jesus diante dos homens, não tenha medo de confessar os seus pecados diante dos homens, porque o pai espera sempre uma atitude do filho, voltar como o filho pródigo. Então, quando há um arrependimento, uma retratação da pessoa, Deus sempre acolhe, gente, no seu coração, quando uma pessoa reconhece a sua culpa, tanto no perdão, tanto nessa forma de nós se enquadrar nisso que Jesus... Então Jesus veio dizer no Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Aquilo que falei de João Batista, o mensageiro que veio antes de Jesus. Lembra aquele vídeo que eu gravei? No 6º mês, um anjo foi enviado a Nazaré, a uma cidade de Nazaré. O João Batista já tinha sido fecundado, e fazia 6 meses que a Isabel estava grávida. Então no 6º mês, este é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Então isso, a voz da consciência que fala pelo meu batismo que eu recebi hoje. Eu vi uma voz dentro de mim clamando nesse deserto, nesse corpo inclinado às paixões. Esta é a voz daquele que grita no deserto. João Batista diz: convertei-vos, confessai vossos pecados, voltai-se para Deus, reconhecei a vossa culpa, viu? Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Como Jesus poderia muito bem ter dito essa voz para mim se eu tivesse morrido nesse dia: eu não te conheço, Sr. Pedro. Mas eu comi e bebi, Senhor, lá. Pois mas o meu corpo que precisava mais de conversão, eu não me interessei em corrigir as minhas concupiscências carnais. Isso é grave. Então eu tive essa oportunidade agora de me corrigir. Se Deus quiser, eu vou fazer todo o esforço possível pessoalmente para que eu seja readmitido na graça do perdão da minha vida particular como sacrário de Deus, que o Espírito Santo habita em mim. Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados, e João batizava no Rio Jordão. Vai, filho, confessa, faça essa. Advertido por uma jovem há poucos dias, que não era nem meu parente, fui. Por isso essas pessoas servem de anjo. Eu agradeço essa jovem, que Deus dê a ela a força do Espírito Santo, que ela teve um ato heróico para apontar os defeitos de uma pessoa, e que eu agora estou fazendo esse trabalho de reconhecimento da minha conduta. Confessava os seus pecados e João batizava. Gente, deixa Jesus batizar, deixa o Espírito Santo te batizar hoje a sua vida aqui na terra. O batismo de conversão, de penitência, é de você rever a sua conduta que você está vivendo com as pessoas,
o seu egoísmo, a sua ganância, a sua falta de partilha, a sua falta de transparência dos seus atos. Aqui. João se vestia com uma pele de carmelo e comia gafanhoto e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu estava vivendo uma vida na terra, mas depois dos meus atos que eu estava fazendo no meu batismo, eu não estava fazendo os deveres de uma catequese, da qual fala que aquele que é mais forte e poderoso pode sim me corrigir e fazer as mudanças que tem que ser feitas no mundo e em mim. Eu estou me propondo fazer essas mudanças. Filho, vai fazer também seu propósito de mudança. Bendito seja aquele que reconhece a sua culpa em tempo. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Por exemplo, eu tinha sido batizado com água lá na pia batismal. Mas, para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho que fazer isso aí que eu fiz essa semana. Deus me deu essa oportunidade de eu viver. Eu estava vivendo de uma forma irregular, com a minha conduta. Então, a água que foi derramada no meu batismo foi para apagar o meu pecado original da concupiscência do nosso passado. Agora, a minha parte eu tenho que fazer assim, ó, que está escrito aqui. Eu vos batizo com água, João dizia. Pedro? Mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus, me batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Lava-me totalmente das minhas faltas, Senhor, nesse advento para mim. Não só a mim, mas daquelas pessoas que precisam. Volta teu coração para Deus. Né? Deixa Jesus fazer essas mudanças que você está precisando. Que eu, assim como eu tive essa oportunidade de me corrigir, através daquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, como anjo, para nos advertir. Então, por isso que eu digo, aceita, filho, quando alguém te corrige. Aquele que está na história, se teu irmão pecar, vá particularmente a ele, aponta os erros dele. Se ele aceitar a tua correção, tu ganharás um irmão. Mas você salvará a sua vida porque corrigiu. Se ele não quiser aceitar, a culpa será dele. Mas assim, aquela pessoa que me fez essa advertência não precisou que fosse levado diante da igreja com 2 ou 3 testemunhas, não precisou. Eu percebi exatamente, logo em seguida, que eu estava precisando de uma reflexão da minha conduta, da minha vida, para diante de Deus e diante das pessoas. Vou me corrigir, vou me retratar. Quem acompanha minhas músicas no Facebook, meus vídeos, verá que perceber que haverá uma modificação muito significativa, como diz assim, mudança do seu Pedro da água do batismo que eu recebi na pia batismal, da água para o vinho. Quero ser vinho, Senhor, quero beber desse teu vinho que derramaste na cruz, porque ali está a redenção. A água que saiu do peito de Jesus foi o batismo que eu recebi na pia batismal. Mas se você não renexar na cruz a água da pia batismal que eu recebi quando era criança, se você não aceitar o sangue da redenção de Jesus que derramou na cruz, veja bem, gente, o que João Batista fez e disse hoje foi o que aconteceu na cruz. Sangue e água. Sangue, o batismo, eu batizo com água. E o sangue que rodou Jesus. Mas o sangue de Jesus é a redenção que destruiu a morte, e ele também quer que o sangue de Jesus Cristo seja me lavado a minha vida, me purifique, me glorifique e me eleve
para que eu esteja preparado no dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Um bom advento para aquelas pessoas. Se a pessoa ver esse vídeo, sabe, você pode tirar alguma serventia para você, alguma esclarecer algum ponto que está faltando na sua vida. Muito obrigado.